Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, tenho mais de 30 anos de experiência como professor de língua italiana e também sou especialista em cidadania italiana. Bem-vindos! Hoje eu quero comentar com vocês sobre a prova B1, o que é o nível B1. Vamos dizer que até os anos 90, todos os cursos de língua eles eram divididos em iniciante, intermediário, avançado, e isso causava muita dúvida, causava muita confusão, porque não tinha uma padronização. Já que não havia muita padronização, já nos anos 90, a União Europeia criou o Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, que a gente chama de QCER, Q-C-E-R. O QCER divide as línguas em 6 níveis. São 3 letras e para cada letra 2 níveis. Então, A1, A2, B1, B2, C1, C2. É muito claro, A1 é o nível mais iniciante, que é o nível A1, quem está começando, o básico, e o C2 é o nível mais alto, é o nível máximo de proficiência em uma língua estrangeira. Então essa é a divisão do QCER. São 6 níveis, A1, A2, B1, B2 e C1 e C2. Devido ao Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, todas as línguas europeias, inglês, francês, italiano, alemão, todas elas têm essa divisão agora. Não se usa mais iniciante, intermediário, avançado. Se usa qual é o seu nível? O seu nível é A1, A2, B1, B2, C1, C2. E para o reconhecimento da cidadania por matrimônio, ou seja, a naturalização por matrimônio, o que a Itália exige? A Itália exige o nível B1, exige minimamente um certificado de proficiência de uma das universidades, de uma das certificadoras italianas, de nível mínimo B1. O que seria o nível B1? Seria a metade dos níveis, Seria um intermediário? Sim. Se nós levarmos em conta que A1, A2, B1, B2, C1 e C2, o B1 e o B2 exatamente estão no meio, são literalmente os intermediários. Então não precisa ter um italiano avançado, Só que mesmo assim, tem uma coisa que a gente deve observar. O nível B1 é um nível de transição, quando passa de um falante intermediário para um falante já mais independente. O que isso quer dizer? O falante vai ainda ter erros, mas os erros não são erros tão graves que vão comprometer o entendimento de quem está ouvindo. Então, por isso que o nível B1 é um nível muito aceitável. O que nós temos que lembrar, por exemplo, qualquer pessoa que queira estudar em uma universidade de língua estrangeira, ela tem que ter, no mínimo, o nível B2 daquela língua estrangeira. Então, por exemplo, se eu quiser estudar na Itália, qualquer universidade italiana vai me exigir não o B1, mas vai me exigir um nível a mais, que é o nível B2. Tá? Então o nível B2 ele é o nível mínimo para se entrar em uma universidade para se estudar em uma língua estrangeira. Então vejam como o B1 é realmente um nível intermediário. Então o falante ainda vai ter erros, o falante ainda vai ter dificuldade em muitas palavras e estruturas, mas isso não vai comprometer o entendimento. Já o B2 ele não pode ter muitos erros em estrutura, já ele não pode ter muitos erros em vocabulário, porque ele vai aprender, ele vai entrar em uma faculdade para aprender numa outra língua. Então ele precisa estar mais amparado na língua, A língua precisa ser mais robusta para ele. Então por isso que se exige o nível B2 e não o nível B1. Como eu havia dito, qualquer certificadora, qualquer universidade, universidades italianas que aplicam o exame B1, seria a Universidade de Siena, a CILS, como eu sou inscrito e também sou habilitado pela Universidade de Siena a ser examinador da prova, de todas as provas, do A1 até o C2. Também a Universidade de Perugia também faz essa certificação de nível B1. O PLIDA, que é o Projeto Língua Dante Alighieri, que também faz isso. E nós temos a Universidade de Roma III, que também tem o nível B1. Então são 4 certificadoras italianas que podem emitir o seu certificado de proficiência. Nós vamos conversar numa outra oportunidade qual é a certificadora que convém mais fazer, se é Siena, Perugia, se é o PLIDA ou se é Roma III. No que consiste uma prova de proficiência? A prova de proficiência
é uma prova que vai avaliar basicamente as 4 habilidades, né? E quais são as 4 habilidades? A habilidade de escuta, habilidade de compreensão de texto, habilidade de fala e habilidade de escrita. Tá? Então, escuta, compreensão de texto, habilidade de fala e habilidade de escrita. Né? Então, aqui nós temos 4 habilidades e nós temos a gente pode dividir em 2 classificações essas 4 habilidades. Podemos dizer que 2 são habilidades passivas. O que são as habilidades passivas? Quando você vai ter que fazer uma prova em língua estrangeira e essa prova vai ter escuta e vai ter compreensão de texto, você vai estar exposto a 2 habilidades que são passivas. Passivas em que sentido? Porque quando você está ouvindo um áudio, ouvindo um diálogo, você está ouvindo algo que alguém elaborou naquela língua. Então, ou seja, você não vai estar criando, você vai estar ouvindo, você vai estar lendo, tá? Você não vai produzir, você não vai criar, tá? Você está em seu estado passivo diante daquela língua estrangeira. Por outro lado, as 2 últimas habilidades, que é a habilidade de fala e a habilidade de escrita, são as habilidades ativas. Nas habilidades ativas, você vai ter que criar. Por conseguinte, você vai ter que criar e são as habilidades mais difíceis. São as habilidades mais difíceis na prova de proficiência, porque quando você fala, você mesmo vai ter que criar, e quando você escreve, você mesmo vai ter que escrever. Tá? Muita gente pergunta, essas provas são online? Não, as provas não são online, infelizmente. Né? As provas são presenciais, você vai ter que ir em uma das sedes de exame e você vai ter que fazer a prova com os professores presencialmente. Eu vou dar uma notícia para você que quer fazer a sua prova B1, você que quer deixar já o seu diploma B1 guardadinho na hora certa para você apresentar para o consulado, para você ter a sua cidadania por matrimônio reconhecida. Quando você vai fazer a sua prova de proficiência, você tem sempre que lembrar que nós temos algumas coisas que jogam contra a gente. Então não é apenas você conhecer a língua, tá? Você é brasileiro? Você é fluente em português? Você se considera fluente em português? Se eu te der uma prova do CELP, o CELP é a prova de proficiência de língua portuguesa para estrangeiros. Se eu te der a prova do CELP agora, dificilmente você vai completar a prova. Dificilmente você vai ter minimamente a média, tá? Por quê? Porque você não conhece a prova. Tá? Então, uma das coisas que jogam de modo favorável a nós é que você não conhece a prova. Você tem que conhecer a prova para que você se familiarize com a prova TILS. Familiarizando-se com a prova TILS, você vai também se familiarizar com os tempos necessários para a execução de cada atividade. Cada atividade vem com um tempo já programado. Se você extrapolar esse tempo, o professor responsável pela sua turma, ele tem o direito e ele tem o dever de retirar a sua prova. E quando ele retira a sua prova, é 0. Tá? Então, quando o tempo terminar, você vai ter que ter terminado a prova integralmente. Se não tiver terminado a prova integralmente, o professor vai te tirar a prova. Tá? Então, por isso, para você ser aprovado em alguma prova de proficiência, claro que conta o conhecimento em língua. Sem dúvida nenhuma, o conhecimento em língua é uma das coisas principais? Sim, é uma das coisas principais. Porém, para que você faça uma boa prova, você vai ter que treinar o tempo e o tipo de exercício daquela prova. Então, isso que é muito importante, que você veja uma prova antes, né, uma prova B1, proficiência antes, e depois que você faça essa prova, você refaça essa prova, usando os tempos oficiais da prova, ou seja, respeitando os tempos que estão escritos ali, porque ali na prova você tem os tempos descritos, e você respeitando aquele tempo descrito, você vai conseguir fazer um bom simulado da sua prova. No que consiste a prova de escuta de uma prova de proficiência de língua estrangeira? A prova de escuta, geralmente, ela traz mini diálogos curtos, para você entender e para você assinalar uma das 3 ou uma das 4 alternativas. E, geralmente, ela traz 2 diálogos, né? Então, um diálogo composto de vários mini-diálogos sobre diversos assuntos e um outro diálogo, geralmente um diálogo maior. Esse diálogo maior, ele vai falar sobre um assunto só, mas o diálogo é bem mais complexo, né? Uma pessoa concorda, uma pessoa discorda, e aí você vai ter também 3 ou 4 opções de resposta. É nisso que se baseia uma prova de escuta dentro de uma prova de proficiência.
de qualquer língua europeia. Depois nós temos a prova de compreensão de texto. A prova de compreensão de texto pode também ser dividida em duas etapas. Uma etapa com textos menores e alternativas de 3 a 4 opções. Também pode ser um texto só, um texto maior, com alternativas de 4 ou 5 opções, né? E aí você vai ter que combinar a sua leitura, a sua compreensão e assinalar as respostas corretas. O que consiste a prova de fala? A prova de fala, que também é conhecida como prova oral, ela geralmente consiste numa apresentação. Quando são os níveis mais baixos, ela vai ter uma apresentação pessoal e depois ela vai falar sobre um assunto corriqueiro, né? Ela vai te perguntar sobre qual é a sua opinião sobre alguma coisa, qual é a sua opinião sobre viver aqui, qual é a sua opinião sobre as guerras no mundo, qual é a sua opinião sobre a alimentação, qual é a sua opinião sobre o futuro. Então, ou seja, ele sempre vai tratar de um assunto muito genérico. No que consiste a prova escrita? A prova escrita pode ter dois argumentos. Um argumento que pode ser uma escrita informal, ou seja, você escreveu um bilhete, escreveu uma carta para alguém que você conhece, ou ainda você pode ter uma carta, ou mesmo um bilhete, uma nota que seja formal. Você vai fazer uma reclamação, você vai fazer um elogio a um órgão estatal, a um órgão público. Então ali eles vão realmente testar qual que é, como você caminha pelo formal e o informal, que são duas condições da língua italiana que são super importantes, né? Você tem que saber quando usar a linguagem formal e quando usar a linguagem informal. Então, o que eles vão avaliar na questão do B1? Qual que é a sua integração com a Itália? Qual que é a sua integração com a língua italiana? Né? Você visita a Itália? Se você visitar a Itália, você consegue se desenrolar em um diálogo informalmente, ou seja, com as pessoas na rua, com as pessoas da família, do seu cônjuge, e também você consegue se desenrolar quando você for ao médico, quando você for ao supermercado, quando você precisar fazer uma reclamação na rua, quando alguma coisa estiver acontecendo e você não tiver a ajuda de ninguém que fale italiano. É isso que eles querem saber. Então, por isso que a prova escrita sempre vai abordar dois pontos, né? E você, em algumas provas, você consegue escolher se você quer falar na linguagem informal ou se você quer falar na linguagem formal. Uma das coisas super importantes é que, como eu já tinha dito, todas as provas têm um limite de tempo para serem realizadas, né? E os limites de tempo, eles têm que ser respeitados. Uma das coisas também que jogam muito contra o candidato, né, a pessoa que está ali na hora fazendo a prova, é que você vai ter que sempre ter a sua caneta preta, né? Então, a prova TILS, a prova CELI, que é de Perugia, eles sempre exigem o uso da caneta preta, né? Então, tem que ter sempre a caneta preta à mão. Uma das coisas principais, você tem que preencher a folha de respostas. A folha de respostas é uma folha cheia de quadradinhos, cheia de círculos, então você tem que treinar isso antes, tá? Isso, a pessoa que chega na prova e diz assim, eu estudei para a prova, mas se a pessoa nunca preencheu o gabarito, se ela nunca conseguiu preencher a folha de respostas antes para ter uma ideia de como funciona, isso requer muita atenção, porque uma resposta errada vai ficar errada, você vai perder tempo, então vai perder ponto e vai perder tempo. Por quê? A partir do momento que você escreve alguma coisa errada, ela vai continuar errada lá na folha de respostas e é aquela resposta que está valendo, tá? Se você rasurar a folha de respostas, você pode comprometer as demais respostas. Então, por isso, não é aconselhável que você rabisque a folha de respostas. A folha de respostas é uma parte super importante e nós temos que contar o tempo para a execução do exercício também. Dentro desse tempo da execução do exercício está incluído o tempo do preenchimento do cartão de respostas, da folha de respostas. Se você chegou até aqui e notou que o único passo que falta para você obter a cidadania italiana é a prova B1, eu posso te ajudar com isso. Eu sou professor de italiano há mais de 30 anos e sou também examinador da prova TILS da Universidade de Siena, nível B1. Eu sei como é a prova, eu já apliquei várias vezes essa prova e eu sei como eu posso te ajudar. Eu sei de todos os macetes e todos os truques e eu posso dizer tudo isso para que você seja aprovado na prova B1. Por isso eu criei uma mentoria para você conquistar o seu certificado B1 em língua italiana.
Nela, você vai aprender exatamente o que é cobrado na prova. Se você quiser conhecer a mentoria, o link está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Será um prazer acompanhar você nessa etapa até chegar à sua tão sonhada cidadania italiana. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Arrivederci!